amores, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bora iniciar mais um vlog de produção. Dessa vez eu vim aí com as minhas bases das minhas florzinhas aqui prontas, tá? Que ultimamente eu tava vindo com a peça pronta já, né, gente? Mas é a correria. Dessa vez eu consegui trazer aqui pra vocês iniciando, tá? Vou fazer aqui um jogo de banheiro, tá bom? Então eu vou mostrar pra vocês as cores que eu vou utilizar. Eu tô segurando vocês na mão mesmo porque é uma introdução bem rapidinha. Então, acho que até fica melhor pra vocês verem assim, né? Gente, eu vou fazer aqui, então, um jogo de banheiro. Eu fiz aqui as minhas bases. Vou mostrar pra vocês. Esse aqui, se eu não me engano, gente, é um vermelho e bordô da Crochética. Esse mescladinho aqui do meio, tá vendo? E aqui, ao redor, né, nas folhinhas, simulando as folhas, né? Eu usei o Multicolor Folha da Barroco. Então, eu fiz aqui um com duas flores, que é a capa da tampa do vaso. E os outros dois com 3 flores, que é o tapete da pia e o tapete do pé do vaso, né? Eu ia fazer, na verdade, apenas com 2 flores, o tapete pé do vaso. Só que eu tô com medo de ficar muito pequeno, gente, o tapete maior. Então, eu vou fazer com os dois aqui, com 2 flores. Se eu ver que vai ficar na medida boa, os próximos eu vou fazer com 2 flores, igual a capa da tampa do vaso, tá? Então, tá assim. Eu utilizei esses dois multicolors. Tô utilizando aqui minha agulha 3,75. Eu não sei onde que ela tá, gente, eu ia mostrar pra vocês. Mas eu não sei onde que ela tá, eu acabei de perder ela aqui. Eu vou vir agora com o meu cru, tá? Eu vou fazer a minha base no cru. A princípio, eu ia utilizar só essas duas cores, gente. Mas eu vi inspiração com o cru, a base no cru, e eu gostei muito. Então, eu vou utilizar. Esse cru tá aberto, eu tenho essa quantidade aqui, vai me sobrar muito ainda. Porque são só 3 carreirinhas em cada tapete, né? Na verdade, eu ainda não sei se eu vou fazer 3 ou 4. Eu vou decidir certinho e falo pra vocês depois. E depois já vou vir com a cor bege, que é esse marrom mais clarinho aqui, tá vendo? Esse bege lindo. E esse aqui que é o marrom café. Todos esses materiais aqui são de 1,8 kg, fio 6 da marca Euroroma, tá bom? Tô utilizando todos Euroroma. Então, eu já vou iniciar aqui. Vou passar agora umas 3 ou 4 carreiras, eu vou decidir, mas eu mostro pra vocês, do cru. Depois eu venho com bege e depois com o marrom café. Vai ter uma jogada de cores aí linda. Esse jogo de banheiro que eu vou fazer é no modelo Florescer, tá bom? É um modelo maravilhoso aí que eu gosto muito de fazer. Ele é bem rapidinho, econômico também. Então, eu vou estar fazendo ele, tá? Então, vou iniciar aqui com o meu cru. Vou procurar minha agulha e vou iniciar. E no meio do processo eu venho atualizando vocês. E vamos de atualização do nosso jogo de banheiro, gente. Olha como ele já está. Lindíssima essas cores, né, gente? Eu tô apaixonada. Eu acho que esse modelo e essa jogada de cores, né, fazer e vender. Vamos ver aí como é que vai ser. Mas eu já tô aqui, ó, tá bem adiantado. Os meus 2 tapetes já estão praticamente aí a ponto de bico. Agora, aqui nos tapetes, gente, eu vou fazer apenas mais uma carreira de bloquinhos e já vou vir com o biquinho, que é super rápido de fazer, gente. O bico desse jogo de banheiro, desse tapete, na verdade, né, no modelo Florescer é muito fácil de fazer. E olha o caimento. Maravilhoso, né? Tá, o caimento muito, muito bom, gente. Eu amei fazer com 2 correntes de separação aqui também, na parte reta. Porque antes eu fazia só na parte oval, né? E não ficava, gente, com esse assentamento tão perfeito assim, ó, como esse tapete aqui, na verdade, nesse modelo. Não sei porquê, mas olha, tá perfeito, né? Tentando não mexer muito vocês, tô gravando aqui segurando o celular com a mão. E, então, os 2 tapetes tá da mesma forma. A capinha da tampa do vaso ainda tá nesse ponto, porque, gente, eu vi lá no canal da Amanda que ela fez com 4 carreiras, né, iniciais aí no cru, por isso que eu fiz dessa mesma forma. Só que ela falou que a capinha da tampa do vaso dela ficou grande, seguindo a mesma sequência de cores aqui. 4, 3 e 3, né, ficou grande, então ela teve que diminuir uma carreira do marrom café, que no caso é essa daqui, ó. Só que eu não sei o tamanho que vai ficar, porque pontos são pontos, né, gente? É bem diferente. Então, eu quero terminar um tapete pra medir, ver a medida que ele vai ficar, pra ver se vai precisar diminuir essa carreira ou não. Porque eu acho que o meu vai precisar das 3 carreirinhas ali no marrom café. O dela, ela falou no vlog que ficou com 74 de comprimento por 50 e pouquinho de largura, 51, não me recordo muito bem. Foi mais ou menos isso. Então, ficou bem grande, né? Se ela fosse seguir a mesma sequência de carreiras ali, na capa da tampa do vaso, realmente ia ficar bem grande a capa da tampa do vaso. Mas o meu, gente, eu creio que não vai chegar nessa medida, tá? Porque o meu ponto é pequeno e tudo mais. Eu acho que chega aí a 69, 68, 69. Vamos ver. Eu vou medir aqui pra ver o tamanho que tá por enquanto, tá bom? Não tem como eu medir gravando com vocês, então eu vou medir rapidinho e já volto pra falar pra vocês. Gente, eu medi, eu acho que vai ser exatamente isso.
Perdoem a loja do cachorro, gente, mas relevem. Aqui eu medi, tá com 59 centímetros, gente, pra vocês verem. Meu ponto é realmente bem pequeno, ainda mais emendando assim no verdinho, fica bem pequeno os meus tapetes. Então eu tenho que fazer algumas adaptações mesmo. Foi bom eu ter colocado aquela carreirinha do cru ali inicial. Olhando assim, gente, parece que tá maior do que realmente tá. Ele tá com 59 centímetros por enquanto. Então, acho que eu colocando mais uma carreira aí de bloquinho e o bico, eu acho que vai chegar aí a 67, de 67 até 69 centímetros. Tá numa medida muito boa pra mim, pra jogo de banheiro, tá? Então, vou continuar seguindo dessa mesma forma. Creio eu que vou colocar, assim, mais uma carreirinha aí do marrom café. Mas eu vou finalizar primeiro um tapete pra ver certinho a medida que vai ficar. Mas é isso, só vim atualizar vocês aqui da nossa produção. E mais tarde eu volto pra atualizar vocês e já finalizar esse vídeo, mostrar o resultado tudo bonitinho pra vocês. E voltamos com o resultado final do nosso jogo de banheiro no modelo Florescer. Gente, já adianta vocês que eu amei essa combinação de cores. E já adianta vocês também que já está vendido, tá? Era uma pronta entrega, né, no caso. Eu postei que eu estava confeccionando lá nos meus stories e antes mesmo de eu postar que estava disponível, a minha cliente já adquiriu ele, tá? Então, ele já está vendido. Vou mostrar aqui o resultado pra vocês. Vou falar o que eu fiz de adaptação, quantas carreiras eu fiz. Eu só não vou falar exatamente quanto que eu utilizei de cada cor, porque eu não pesei, gente. Eu não pesei e os cones não tem como mostrar pra vocês também, porque eles são cones de 1,8 kg. Mas eu vou pesar eles com vocês, vou medir tudo certinho. Então, eu vou começar pesando aqui com vocês. Primeiro, os tapetes maiores, tá? Eu tenho aqui 2 tapetes maiores e a capa da tampa do vaso. Espero que vocês... Eu vou colocar assim de lado, que eu acho que é um pouco melhor pra vocês verem, né? Então, vamos lá? Eu vou pesar aqui primeiro esse tapete maior aqui. Ó, tá zerada a minha balança. 335 gramas, tá? Eu utilizei aqui a agulha 3,75 e todos são fio 6. Até que eu achei que não ficou gastão não, gente. Eu achei que ia ficar pesando uns 320 até 340 mesmo, mais ou menos. Vamos ver o outro, grande também. 339 gramas, um pouquinho mais pesado. Vocês estão conseguindo ver? Só um pouco mais pra trás. Isso, 339 gramas. E a nossa capa da tampa do vaso, 300 gramas, tá? Então, vamos pesar aqui o jogo completo. Deixa eu ver se tá... Deixa eu dobrar mais um pouquinho aqui, gente, pra ver se tá certo. Mas acho que tá. Ó, as 3 peças, 981 gramas. Então, menos de 1 quilo ficou esse jogo, tá, gente? Eita, eu acho que ele não ficou gastão. Ele é um modelo rápido de fazer. E é econômico também, né, gente? Menos de 1 quilo a gente fazer um jogo de banheiro aí. O tamanho das peças ficaram muito bons. Eu vou medir pra vocês pra gente ver tudo certinho. Eu medi um tapete só, o outro não lembro se tinha medido. E a tampa do vaso também não medi. Então, vamos ver agora. Vou mostrar aqui, vou abrir as peças uma por uma pra mostrar pra vocês. Temos aqui, gente, um tapete maior. Olha que lindeza que ficou esse tapete. Ele é muito lindo, né, gente? Ele fica com um caimento maravilhoso, olha. Vou falar pra vocês, antigamente eu estava fazendo esse tapete aqui. Eu fiz, na verdade, só fiz uma vez, né? Então, na primeira vez que eu fiz ele, eu fiz como eu faço meus outros tapetes, que é o quê? 2 correntinhas de separação na volta e uma correntinha de separação na reta. Só que, gente, eu percebi que nesse modelo eu preciso fazer 2 correntes de separação, tanto na curva quanto na reta. Eu peguei a dica lá da Val e da Amanda, né? Que a Val fazia assim, a Amanda adaptou e o dela deu certo também, tanto que cresceu mais o tapete dela. Então... eu peguei também, fiz a mesma coisa, gente, deu super certo, ficou muito bem assentadinho, vou mostrar pra vocês, muito bem assentado, tá? Fui confeccionada aqui com a agulha 3,75 e fio 6, ficou lindíssimo, gente, tô apaixonada nessa combinação de cores aqui. Eu vou medir pra gente ver o tamanho que ele ficou, eu creio que ele não ficou tão grande, gente, assim, não chegou a 70 centímetros, tá? Porque o meu ponto, ele é apertado, gente, meu ponto pequeno. Mesmo eu colocando aqui, ó, eu coloquei 4 carreiras de base, que normalmente é com 3, né? São 3 carreiras de cru, 3 da outra cor, 3 da outra cor, aí uma cru e a outra da mesma cor do bico. Eu tive que colocar, eu acrescentei, né, no caso, mais uma carreira aqui de base, porque eu sabia que se eu fizesse só 3 ia ficar um pouco pequeno. Então, eu coloquei 4 carreiras de base aqui, o restante eu segui normalmente. E fiz a minha adaptaçãncia aqui nessa carreira aqui de bloquinhos, mas deu super certo. Então, o tapete foi todo trabalhado com 2 correntinhas. Menos aqui nessa parte, né, gente, que aqui a gente coloca uma correntinha de separação. Mas eu vou medir aqui com vocês. Deixa eu pegar aqui minha fita. Ó. Vou medir bem certinho assim.
A gente vê o tamanho. Ó, gente, ele ficou medindo 68 centímetros de comprimento. Ficou um tamanho bom, tá? 68 de comprimento por... Deixa eu medir daqui até aqui. Quase 50 de largura, gente. Ficou 49,5. Quase, se puxar um pouquinho assim, dá 50, ó. 50 centímetros. Nossa, eu achei que ficou muito bom o tamanho, porque apesar de ter ficado com 68 centímetros de comprimento, gente, é um tamanho muito bom que eu acho pra jogo de banheiro. E na maioria dos meus tapetes eu emendo aqui no cru. Eu gosto de emendar no cru, né, quando é florzinha assim, porque dá um tamanho maior. Só que depois dessa carreirinha que eu coloquei a mais aqui, não precisou e deu super certo, tá? Gostei muito do tamanho de 68 centímetros pra jogo de banheiro. De 60 e ficar ali com 60. Eu acho que jogo de banheiro tem que ser ali 66... de 65, né, até em alguns modelos, dependendo, até 70 centímetros, acho que é um tamanho muito bom. Então, 68 pra mim, tá perfeito, tá? Então, eu gostei muito, tá? O outro é da mesma forma, tá, gente? O outro tapete aqui eu vou abrir em cima desse aqui pra mostrar pra vocês. Mas creio que ele ficou... Ah, vamos medir, né? Eu vou medir pra ver se ficou a mesma coisa desse outro aqui. Ou se mudou alguma coisa. Então, deixa eu medir ele aqui. Ó. Biquinho até aqui. Ó, gente, ele ficou um pouquinho menor. Se dá uma espichadinha assim, ele chega até 68. Ficou 67,5, quase 68 aí. Basicamente, se a gente dá uma puxadinha, ele chega a 68, né? Deixa eu ver. É 68 centímetros de comprimento. Acho que a largura é a mesma coisa, né? Gente, aqui deu 49. Ele ficou um pouquinho menor, 49,5 também. Então, ficou numa medida muito boa aí pra mim. Eu acho que eu não vou fazer nenhuma adaptação. A única coisa que eu acho que eu vou adaptar é fazer 2 tapetes menores e um maior pra jogo de banheiro. Porque eu quero vender ele num valor mais acessível. Então, eu acho que ficaria ainda mais econômico pra mim se eu fizesse esse jogo de banheiro com um tapete maior, né? Um tapete desse e os 2 tapetes com uma capa da tampa do vaso. Eu vou abrir ela aqui pra mostrar pra vocês. E essa é a minha capinha da tampa do vaso, gente. Olha que lindeza. Essa capinha ficou maravilhosa, né? Olha isso, um assentamento perfeito. A redinha, eu fiz aqui a redinha colmeia. Eu gosto de intercalar entre essa e aquela lá da Lauren que ela faz, que é no tapete Cris, se eu não me engano. Na verdade, acho que ela faz essa redinha em todos, né? Nos jogos de banheiro. Mas essa colmeia eu também gosto de fazer, dependendo aí do modelo. Então, eu adaptei aqui, fiz essa redinha. Ficou bem lindinha, ó. Essa redinha é super rápida de fazer, gente. Coloquei pérolas aqui também, na cor marrom. Olha que lindo. Olha que gracinha que ficou essas pérolas. Lindas, né? E, gente, com essa flor vermelha aqui e nos tons terrosos, eu acho que ficou, nossa, um charme total, né? Ficou super elegante. Então, vou mostrar aqui a frente dela pra vocês. Dá até pra usar, gente, como um tapete. Se você não quiser usar como capa da tampa do vaso, né? Dá pra usar como tapete normalmente, porque fica bem assentadinho o tapete, tá vendo? Não fica repuxando. Deixa eu medir aqui pra ver o tamanho que ficou. Ó, 60 de comprimento, 60 centímetros de comprimento por 49 de largura, tá? Então, ficou numa medida muito boa também. E eu acho que os próximos que eu fizer, gente, eu vou fazer dessa mesma forma. Fazer com 2 tapetes assim, né? Que no caso, uma capa da tampa do vaso, outro tapete assim, sem a redinha. E um tapete maior. Eu acho que vai ficar mais econômico pra mim o jogo. E vai ser mais rápido também de confeccionar, né? Que eu acho que eu demorei um pouquinho mais por conta desses 2 tapetes no jogo de banheiro. Mas da próxima vez eu vou fazer dessa forma aqui, porque eu acho que o tamanho ficou bom pra pé do vaso ali, né? E às vezes se a pessoa tiver um banheiro pequeno, não cabe, e ela quiser colocar os 3 tapetes dentro do banheiro, acaba não cabendo, né? E mesmo se quiser colocar o tapete pra fora do banheiro e deixar ali na porta, esse tamanho aqui é excelente, de 60 centímetros. Então, da próxima vez eu vou fazer dessa forma aqui, tá? E eu vou colocar todas as peças agora na mesa pra mostrar pra vocês e falar o meu valor de venda. Peguei vocês aqui na mão pra tentar mostrar o jogo melhor, olha. Então, tem aqui as minhas 3 peças. Olha esse bico de acabamento, gente, ele é super fácil de fazer, super rapidinho, é muito, muito rápido mesmo, porque não vai o picô, né? Então, é muito rápido de fazer esse jogo aqui. E por quanto eu vendo esse jogo de banheiro aqui com 3 peças, lembrando que das próximas vezes eu vou fazer com um tapete com 2 florzinhas, capa da tampa do vaso e um tapete com as 3 flores, tá? Porque vai ficar mais rápido, mais econômico aí pra mim, pra conseguir vender no valor que eu quero, que é no valor de R$ 98,00 esse jogo de banheiro, tá, gente? Então, é um valor pra mim que compensa muito e também eu acho que vai ter boa saída nesse valorzinho aí, esse jogo de banheiro maravilhoso, tá? Eu quero que seja o meu jogo de banheiro aí chamariz. Antigamente era o Cris, eu aumentei um pouco o valor dele pelo o peso que ele ficava, né?
eu tava demorando um pouquinho mais pra fazer, esse aqui eu faço mais rápido. Me contem aí embaixo nos comentários o que vocês acharam desse jogo de banheiro aqui, se vocês usariam na casa de vocês. Gente, eu super usaria. Aliás, tô até pensando em fazer um desse aqui pra mim, porque eu achei maravilhoso, lindo, lindo, lindo. Se colocar ali também, ao invés do cru, colocar o areia, também ficaria perfeito, né? Mas me contem aí o que vocês acharam. Se vocês gostaram, já deixa o seu joinha aqui embaixo pra mim. Se inscreve aqui no canal que sempre tem vídeo aqui segunda, quarta e sexta. E às vezes tem um vídeo bônus aí de domingo, tá bom? Então é isso. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Um beijão e até a próxima.